Shabbat Shalom, Leculan, que coisa boa! Olha eu aqui de novo na sua telinha para falar a respeito da Parashá Emor. Eu tô por aqui fazendo uma substituição, então eu gravei meio que de supetão essa Parashá. Eu espero que eu consiga passar para vocês o que eu pude estudar, o que eu pude aprender dessa porção e passar tudo aquilo que o Eterno quer que a gente conheça a respeito dessa porção, pelo menos o pouquinho que é dado em cada ciclo, né? Meato, pouco a pouco a gente vai conhecendo sempre um pouco mais da Escritura. Então essa semana nós vamos falar sobre a Parashá Emor, que significa inclusive diga, né? É para falar, e a gente vai ver que é o Eterno dizendo para Moshe falar com os Kohanim e passar uma série de instruções exclusivas para os Kohanim, mas não é porque era para os Kohanim que não dá para a gente aprender nada com isso, e também entender como funcionava, entender como o Eterno montou o sistema sacerdotal, para que a gente possa aplicar isso também nos nossos dias. Nessa Parashá a gente vai falar também a respeito das festas, porque nós temos o manual das festividades do Eterno, já em Levítico 23, pertencente aqui a essa Parashá. Então vai Vaikra 23, falar a respeito das festas, os tempos marcados do Eterno. E no final nós vamos ver um episódio não tão legal, em que uma pessoa, infelizmente, acabou por profanar o nome do Eterno e recebeu uma punição por isso. De forma genérica, é sobre isso que nós vamos falar. E nós vamos adentrar fazendo uma leitura interpretada, se o Eterno permitir, lendo aí os versos, para a gente conseguir, no hebraico e em português, para a gente conseguir extrair o melhor dessa Parashá para os nossos dias. Então abra o seu coração, abra a sua escritura, e eu espero que eu consiga passar para você, com a bênção do Eterno, com a capacitação do Eterno, o que precisa ser passado a respeito dessa Parashá. Tudo bem? Vamos lá, meus irmãos, então. Aí, tá na tela, tá na tela. Vamos falar então das instruções ao sacerdote. A porção começa em Vaikra 21. Deixa eu ligar meu laser. Ligou? Muito bem. Começa em Vaikra 21, 1 e vai até Vaikra 24, 23. É a 31ª porção. Parashá Emor. Vaiomer Adonai el Moshe. E disse o Eterno a Moshe: Emor el HaKohanim, diga aos Kohanim, aos sacerdotes, Bnei Aharon, os Kohanim, que são filhos de Aharon, via Amarta Alehem, e diga e pronuncie para eles, Linefesh, pela alma, na que a gente vai entender que é por um morto, porque não é uma Nefesh Haim, é uma alma, Lenefesh lo Itamah Beamaev. Então não se tornarás impuro no seu povo por conta de a alma de um morto, ou seja, o corpo de um morto. Encostar num cadáver, inclusive os Kohanim não andam nem em cima dos túmulos, né? De quem quer que seja. Então a gente tem essa proclamação do Eterno aqui, falando para os Kohanim não estarem impuros, se afastar da impureza. As regras de pureza são aplicadas a todos, mas para os Kohanim nós temos regras especiais e mais rígidas, porque eles vão ter contato direto todos os dias com o Beit HaMikdash, ou no caso aqui com o Mishkan, né, com o tabernáculo, com o templo e com o tabernáculo. Então eles estão tendo acesso diretamente ao serviço do Eterno todos os dias. E a gente vai ver que se eles se apresentassem impuros, a gente teria um problema muito grave, porque eles poderiam até mesmo perder a vida, ok? Então a gente tem aqui a palavra Kohanim, é legal a gente consegue perceber. A letra Nun tem a ideia de vida, peixe, né? Peixe fala sobre ressurreição, sobre vida. E a palavra Kohen, que é esse núcleo aqui da palavra Kohanim, aqui significa os, é o artigo definido, né? E aqui o final indica o plural, esse Yud Mem aqui indica o plural. Mas a palavra Kohen, que é o centro aqui, significa mão aberta que revela a vida. Então o Kohanim precisava estar pronto para receber as pessoas e revelar o processo de vida que o Eterno tinha para as pessoas. Muitas vezes porque esse processo de vida viria da cobertura do pecado. Se o pecado é morte e o Kohanim faz expiação, então ele é aquele que revela a vida para a pessoa que está entre aspas, morta espiritualmente, vamos colocar assim. Seu contato com o Eterno está rompido nesse sentido por conta de pecado, ok? Então vamos prosseguir. Kiim lishero hakarov, então Elaif. Então ele só pode se tornar impuro pelo parente que seja próximo, pela carne
que seja próxima dele, certo? Então, o que ele está querendo dizer? Que são os parentes mais próximos, são os únicos pelos quais o sacerdote poderia entrar em luto e ter acesso ao corpo. Olha só, é muito complicado, né? Às vezes um amigo, um parente mais distante que acaba por perder a vida e você não poder ter acesso a essa pessoa. Mas os Kohanim não podiam, eles só podiam se tornar impuros no caso de contato com aqueles que são mais próximos, né? Lixerô vem da palavra bassar, que significa carne. Karov é próxima, da sua carne mais próxima, ou seja, que tenha o sangue mesmo, o mesmo sangue. Limô, pela sua mãe, Uliaviv, e pelo seu pai, Vilivno, e pelo seu filho, Ulivto, e pela sua filha, Uliahiv, e pelo seu irmão. Então a gente consegue ver aqui que existe essa restrição e eles só podem ter acesso a essas pessoas no caso de um luto, ok? Vila Rotô, e pela a sua irmã, Rabetulá, a sua irmã que é virgem, que nunca conheceu um homem, Hakrová, a sua próxima, a sua irmã próxima virgem, Elaiv para ele, então a sua irmã próxima virgem, que tá perto dele ali, né? A Sherlo Haitá Leish, que nunca se tornou para um homem, ou seja, uma mulher que nunca teve contato com nenhum homem, uma irmã solteira que é próxima a ele, lá Itamar, por ela você pode se tornar impuro, ou seja, você pode participar, digamos assim, do luto, ter contato com o corpo da nefesh, né, da alma da pessoa morta, certo? Então a gente consegue ver que é pelo irmão, pela irmã virgem, a irmã que não tem contato com o homem, e também pelo pai e pela mãe. Lo Itamar, não fiquem impuros, não se tornem impuros. Baal Beamaiv, vocês são senhores entre o seu povo. Li Rehalo, para que vocês se profanem. Então vocês não devem se profanar porque vocês são senhores do seu povo. Lo Ikre Kariha, não raspem raspando, não calvem calvando, não tornem a cabeça calva fazendo calvas. Birosham, na cabeça de vocês. O Peat Ziknam, e nas barbas de vocês. Lo Igalehu, não raspem, não rasparão. O Vivisharam, Lo Isiritu Sartet, você não vai fazer cortes também na sua carne, ok? Nas vossas carnes, Vivisaram, nas carnes de vocês, não cortem, não façam cortes. Então, não é para deixar a cabeça calva, não é para raspar nada da barba, e vocês não devem fazer cortes no corpo. Essas eram as regras para os Kohanim. Existe uma certa diferenciação, né, com relação às pessoas que não são da descendência de Aaron, né, não são Kohanim, porque fala que a gente não pode realmente romper a raiz, né, do pelo. Tem essa diferença. E aqui eles não podem nem sequer nem tocar nada de navalha. Eu, particularmente, uso uma máquina que me permite fazer o barbear sem cortar a raiz, sem raspar completamente o pelo. Então, é bem tranquilo. Inclusive, se não me falha a memória, a tecnologia foi inventada por judeus justamente para que eles possam cumprir esse mandamento, ok? Kedoshim Ihiu Leeloheihem, serão santos para o Elohim de vocês. Vilo Ihalu Shem Eloheihem, e não tornarão profano, não esvaziarão, tirarão a glória do Elohim de vocês. Kiet e Shei, porque o fogo, o queimado de Adonai, Lechem, então o pão e as ofertas queimadas de Adonai, Eloheihem, são para vocês. Makrivim Virayu Kodesh, são para vocês oferecem, por isso vocês devem ser santos, por isso sejam santos. Isha Zoná, aqui inclusive a palavra zona tem uma ideia parecida com isso no nosso país, né? Aqui é a mulher prostituta, ok? Então, a mulher que seja prostituta, vahalalá, e a profanada é aquela que já teve relação sexual, até mesmo violentada, tá? Lo ikhu, não tomarão, ok? Vi isha girusha me isha lo ikahu ki kadoshu le Elohaiv.
Então, eles não podiam se casar com mulher que teve um divórcio, uma mulher divorciada. Eles não poderiam tomar para eles, porque o sacerdote seria santo separado para o eterno. Aqui a gente consegue, vamos tentar compreender essa situação, ok? Um casamento, ele por si só já é uma barreira que tem que ser quebrada, muitos aprendizados têm que ser tomados, e o casal começa a se estabelecer, e realmente é uma só carne, quando eles se unem, né? Dormem juntos, e eles acabam por criar a sua família. Desenvolver uma família não é uma coisa fácil. Você tem que aprender a lidar com os defeitos do outro, você tem que aprender a lidar com as qualidades também do outro, e fazer isso tudo para que o seu casamento seja de shalom, seja de paz, ok? Se a pessoa já teve um passado com outras pessoas, isso só torna as situações mais complicadas. Então, a pessoa pode ter vícios de antigos relacionamentos, a pessoa pode carregar traumas de antigos relacionamentos e transferir esses traumas para os relacionamentos atuais. As pessoas podem ter problemas com posses de antigos relacionamentos e esses problemas dessas posses reverberarem de alguma forma no relacionamento atual. Isso tudo são coisas que fariam com que os Kohanim eles pudessem se distrair no serviço sacerdotal. Então, a casa deles deveria estar muito bem arrumada, muito bem organizada, com o mínimo de possibilidade de ter problemas possível para que eles pudessem exercer uma função tão importante, tão complexa e tão perigosa quanto o sacerdócio. Lembrem-se que a gente tem aí 2/5, 40% dos sacerdotes morrendo logo no início dos trabalhos, né? A gente teve Avihu e Nadav morrendo logo no começo. Então, um erro pode ser fatal. E às vezes, quando a gente tem problemas com as pessoas que são mais próximas a nossa cabeça fica meio bagunçada. E esse bagunçado da nossa cabeça pode fazer com que a gente tome atitudes que nós não tomaríamos, que nós ajamos de forma impulsiva, que nós não agiríamos em outro momento. Então, isso para um Kohanim é muito perigoso, porque se ele tiver a atitude errada, ele fizer a coisa errada, ele pode morrer, tá? Literalmente isso, ele vai perder a vida. Então, para que se minimize esses problemas, para que o Eterno, a maneira do Eterno demonstrar amor, muitas vezes, é com algumas proibições. Geralmente, o pai, quando ele proíbe o filho de fazer alguma coisa, não é por maldade. O pai não é maldoso, né? Ele quer o bem do filho e ele tá vendo que aquilo pode trazer problemas com os quais o filho não vai conseguir lidar, ou, às vezes, irreversíveis, irremediáveis. Então, quando o Eterno delimita essas coisas aqui todas, a gente vê que é para proteção do Kohanim, do Kohen, do sacerdote. Então nós temos isso tudo aqui como uma expressão do amor do Eterno. Essas proibições são uma expressão do amor do Eterno, para que essas pessoas pudessem exercer a função sacerdotal da melhor maneira possível, com o menor risco de morrer possível, já que a gente sabe que era uma profissão bem complicada, né? Não era muito fácil ser Kohen. Vaiktito ket lechem Elohecha, então ele se santificará porque o pão do Elohim dele, hu makriv, ele que aproxima, ele que oferece. Então as ofertas que são feitas por meio dele. Imagina ele errar nesse processo, é uma coisa muito séria. Kadosh lach, então será santo por si, por você. Você vai ser santo por você. Que kadoshani, porque eu sou santo. Adonai mikadchem. Eu, Adonai, sou santo, que santifico a vocês, Kohanim. Então sejam santos por vocês, já que vocês aproximam o pão do seu Elohim. Fazem as ofertas do seu Elohim. Ok? Uvat ish Kohen, e a filha... tem um outro ponto, né? A respeito da gente ter a questão de mulheres que já tiveram relação com outros homens. Poderia haver dúvida com relação à linhagem dos filhos. Vamos supor que foi uma transição rápida e a mulher se casou rapidamente com
o sacerdote tinha tido relação com outro homem muito, muito próximo, muito perto do período de começar a estar com esse sacerdote, nós teremos um problema grave, porque de quem seria o filho? O filho é Cohen ou não é Cohen? Como não tinha exame de DNA, né? Então a gente não saberia de quem é a criança, tá? Mas vamos prosseguir aqui, o 9. O Vat e a filha Ish-Kohen, de um homem sacerdote, que terrel lisonot, que profanar, que tornar profanação por prostituição, etavia, aquela que profanar o teu pai através da prostituição, e michalelet baesh tisaref, ela profanou o seu pai, ela esvaziou o significado do seu pai e no fogo deverá ser queimada. Veja que é muito sério também a relação familiar, né? É bem séria. A maneira como a família de um sacerdote deveria estar estruturada é uma coisa muito séria. A casa dele toda deveria estar em ordem. A filha representa a casa, né? Bat é o sinal da casa. Então a filha precisa realmente mostrar a integridade que aprendeu de seu pai, ok? Via Kohen Hagadol, e o sacerdote grande, né, o sumo sacerdote, me erraiv, dentre os seus irmãos, asher yutzak al rosho, shemen hamishcha, aquele que tiver sido derramado o óleo da unção sobre sua cabeça, derramado sobre a sua cabeça o óleo da unção, certo? Aqui, mishcha, é da onde vem a palavra Mashiach. Então a gente vê que é uma palavra muito comum e tiveram várias pessoas que eram Mashiach na escritura. Mashiach tem o conceito de ungido para uma determinada missão. É como se ele tivesse sido capacitado, era isso, capacitado pelo Eterno para executar uma missão de suma importância, ok? Então o Eterno daria a função para que ele pudesse executar essa função da melhor maneira possível. Umle et yado, e encheu a sua mão, lilibosh et habigdim, e encheu a mão para vestir os vestimentos. Então é como se ele tivesse sobre ele as vestimentas sacerdotais. Nele ele tinha sido realmente ungido e colocado para o serviço sacerdotal. Então ele foi ungido, ele recebeu as roupas sacerdotais. Etrosho lo ipra, da sua cabeça não desatará. O bigdaiv lo iprom, e sua cabeça e suas vestes não rasgará. Então aqui ele não podia se descabelar, ficar descabelado, ele não podia rasgar as roupas em sinal de luto. Então aqui são diversas coisas que fazem com que ele está dizendo que várias coisas que as pessoas fazem no momento de luto não devem ser feitas pelo sumo sacerdote. Porque nele está o óleo da unção, a sua mão foi enchida para ele poder carregar a autoridade, o peso, vestindo as roupas santas que representam o sumo sacerdócio. Então a sua cabeça, onde ficava escrito Kodesh Ladonai, né? Ele não podia descabelar a cabeça, ele deveria representar sempre aquilo pelo qual ele foi ungido para representar, que é justamente o sacerdócio e a beleza e a glória do Eterno, o kavod do Eterno. A própria palavra kavod, né? Ela tem relação com o nome do Eterno, né? Vamos colocar aqui. Kavod, Kaf, Bet e o Dalet. Então, kavod ficou meio feio, né? Mas dá para entender. A palavra kavod, que está escrito aqui, tem a mesma gemátria do nome do Eterno, né? É 22 mais 4... 26, isso mesmo. Então tem a mesma gemátria do nome do Eterno, 26. Então ele estaria cheio do nome do Eterno, a glória do Eterno. Então ele não podia profanar essa glória, estragando tudo aquilo que havia sido construído para demonstrar glória e beleza e santidade ao Eterno. Vamos continuar. Ve al kol nafshot, e sobre toda a alma de morto, então sobre toda a alma morta, lo yavô, não se aproximará, não chegará para ela, não estará para ela. Li aviv, li imô, lo itamá, nem pela tua mãe, pelo teu pai, nem pelo pai, pela mãe, você se profanará.
se tornará impuro, perdão. Itamá aqui é impureza. Então ele não poderia ficar impuro por ninguém, nem mesmo pelo pai e pela mãe. Aqui abre uma linha de interpretação que talvez pela esposa, né? Não estou afirmando, ok? Talvez pela esposa, porque é a própria carne dele, né? Mas pelo pai e pela mãe, que são os parentes mais próximos, nem eles. O Min Hamikdash e do santuário Lo Yetse. Eu acho que nem pela esposa, ok? Mas tô dizendo que abre uma brecha. Mas eu acho que nem mesmo pela esposa. E do Mikdash Lo Yetse, não sairá. Vilo Ichalel et Mikdash Elohaiv. E não profanará o Mikdash, o santuário do seu Elohim. Kinezer Shemem Mishrat, porque o voto de separação e o óleo da unção do seu Elohim, alive, está sobre ele. Ani Adonai, eu sou o Eterno. Então veja que a gente tem aqui todo um processo de separação total. Ele era realmente pertencente ao Eterno. Então o óleo da unção estava sobre ele. Ele não poderia profanar o santuário, porque é como se ele fosse uma extensão deste santuário. Então ele não sairia do próprio santuário quando houvesse uma pessoa que era próxima, que havia morrido. Isso faria, inclusive, com que ele não se sentisse tentado a passar pelo luto, rasgar as vestes, descabelar a cabeça. Isso tudo aí, ele ficar lá dentro, faria com que ele estivesse apartado da comunidade, fazendo com que ele não se sentisse... Não sentisse o luto como os outros, né? Para não correr o risco dele cometer um erro desse, profanar o Mikdash e ainda se matar, né? Porque ele acabaria morrendo. Vihu Isha Bevituleia Ikar. Uma mulher virgem, ele tomará. Então, ele deveria ficar com uma mulher que não teve nenhum outro relacionamento, para não ter todos aqueles problemas. Vício de relacionamentos, traumas, todos os problemas que a gente já falou a respeito. Almaná, Ugrushá, viúva ou separada, Vahalalá, profanada, Zoná, prostituta, et elelo yakar, estas ele não tomará. Que imbetulá, mas sim uma virgem, me amai, que seja do seu povo, Ikar, Isha, tomará por mulher. Ok? Vilo e Halel Zarro, e não profanará sua descendência, Beamaiv, no seu povo. Que Ani Adonai Mikadsho, eu sou o Eterno, que santifica a ele, o sumo sacerdote. Vai da beira Adonai el Moshe lemor, e falou Adonai para Moshe, dizendo: da beira el Aharon lemor, e diga a Aharon, dizendo: Ish mizarecha, homem da tua semente, lidorotam, pelas suas gerações, asher irievo mum, que haja nele mum, deficiência, defeito, lo ikrav lihakriv lechem elohaiv, não se aproximará para apresentar o pão do seu Elohim. Então, a pessoa com deficiência física ou deficiência mental, o que quer que fosse, não poderia se apresentar para apresentar o pão de Elohim. Ele não poderia fazer o serviço realmente sacerdotal de aproximação, né, de mediar, karov. Ele apresentava o korban, ele aproximava aquela pessoa do Eterno, porque esse elo entre a pessoa e o Eterno deveria ser perfeito, ok? E a pessoa com deficiência não passaria essa imagem de perfeição que o Mikdash precisava ter. Também tem outro motivo, a gente já vai tratar disso em breve. Um instantinho, vamos continuar lendo. Que hol ish asher bomum, porque todo homem que nele houver defeito, loikrav ish ever, não se aproximará. Homem cego, obserra, Pessah, a palavra para Pessah aqui, que significa mancar, claudicar, inclusive é uma conexão muito grande com a mudança do nome de Yaakov, né? Mas não é um estudo para esse momento. Vamos lá. Então, o homem que claudica, que manca, ele não poderia se aproximar. O Harum, castrado, que fosse castrado,
O sarua, ou com perna quebrada, ok? Ou com perna, ou com membro, ou membro quebrado, ok? Então, aqui a gente consegue entender que essas deficiências todas, a pessoa que tivesse não poderia se apresentar para apresentar as ofertas do Eterno. O Isha Sheri Rievo Shever, o homem que nele tiver quebradura, Ragel, do pé, da perna, o Shever Yad, ou quebradura da mão, o Giben, o Dak, o Tivalul, Vieno, o Gavar, perdão, o Garav, o Yalefet, o Miruach, Ashecha. Então são diversas deficiências como corcunda, anão, ou que tenha sarna, ou qualquer coisa desse tipo, testículo lesionado. São diversas enfermidades que ele não poderia se apresentar, ok? Qualquer deformidade física, membro achatado, corroído por qualquer coisa, amputado, nariz chato, afundado, né? Ser anão, entre ternanismo, né? Ou entre qualquer deficiência. Isso faz essas pessoas menores de forma alguma. Nós vamos entender isso aqui durante essa leitura, ok? Kol ish asher bomum, todo nele que houver defeito, miserá da sua semente, Aharon, da semente de Aharon, o sacerdote, Hakohem, lo igash li hakriv et ishei Adonai, não se aproximará para fazer o queimado do seu Elohim. Mum bo et lehem Elohaiv, lo igash li hakriv. Tem um defeito nele. Ele não vai se aproximar para apresentar a oferta do seu Elohim. Parece uma coisa discriminatória, né? Pela maneira como a sociedade nossa hoje ensina e é organizada. Porém, essa pessoa, ela não representava a formação ideal de Adam, de um homem formado. Ela poderia ter esses problemas. Isso não faz dela um ser humano menor, mas faz com que ela esteja inapropriada para apresentar no sacerdócio. Mesmo porque o ser humano é o mesmo. Não é por conta apenas da deficiência da pessoa, mas a maneira como as pessoas enxergariam. Infelizmente, a gente consegue ver até que no primeiro século, inclusive entre os discípulos de Yeshua, fala, quem pecou? O pai ou a mãe para ele ser cego? Então, as pessoas tinham essa discriminação. Imagina um sacerdote ser discriminado na frente do altar. O que aconteceria? O que o Eterno faria com uma pessoa que discriminasse um sacerdote, que fosse apresentar e tivesse alguma deficiência física? E também tem o outro aspecto aqui, que mostra pra gente o cuidado do Eterno com essas pessoas. Para não sofrer essas discriminações, o ser humano é o mesmo. Hoje as pessoas discriminam. Naquela época também havia discriminação, tenho certeza disso. Vamos fazer como diz o Moré Felipe, né? Alô, o ser humano é o mesmo. Exatamente. Então eles não poderiam se apresentar para não sofrer, inclusive com o falatório do povo. Ok? Vamos ler isso aqui para a gente entender outra coisa. Lehem Elohaiv mikdashei, o pão do seu Elohim, as santidades Hakdashim, santas, o Omin Hakdashim e o Hal, e das coisas santas ele poderá comer. O que significa isso? Ele tem acesso ao pagamento dessas ofertas, no sentido de poder comer tudo que era ofertado. Então, ele era um Kohen, ele era um sacerdote. Filho de Arão é sacerdote. Ele continua tendo o status de sacerdote. Ele não poderia apresentar, é uma questão ritual. E, meus queridos, vocês acham que o trabalho sacerdotal era fácil? Você imagina você ficar pegando carne pesada, colocando no braseiro. Imagina você ter que arrancar o couro de um animal, andar de um lado para o outro para levar cinza para fora do arraial. Essas pessoas sofreriam muito para executar esses serviços por causa das deficiências físicas. Seriam dificuldades que elas teriam muito além do que as pessoas que não têm essas deficiências teriam. Então, por amor, o Eterno faz o quê? É como se eles estivessem aposentados pela Previdência. Vocês vão receber um pagamento integral. Vocês só não vão ter os deveres. Pelo bem deles, por amor a eles.
justamente para que eles não sofressem de forma alguma, tanto por executar funções físicas que eles não conseguiriam e acabassem humilhados por isso, se sentindo humilhados, né? As pessoas que poderiam agir mal para com eles, entre diversas coisas, mas eles continuavam sendo Kohen, continuavam comendo do pão de Elohim, eles não poderiam executar o serviço ritual, apenas isso, pelo próprio bem deles, inclusive. Até mesmo falar, mas a pessoa que foi castrada, como você vai saber? Dependendo da idade, a pessoa vai ficando com a voz fina e não desenvolve os hormônios da forma correta. E vou dizer mais, uma pessoa que foi castrada e não tem a quantidade certa de testosterona, um homem, ele vai sofrer muito, inclusive com problemas psicológicos, depressão, entre outras coisas, porque a testosterona faz com que o homem adoeça se ela não estiver presente no corpo dele. Então o homem castrado poderia ter diversos problemas até na maneira, por exemplo, de dar um juízo. Você chega num dia para apresentar uma causa para ele, e no outro dia para apresentar a causa, ele poderia dar duas decisões diferentes com base na mesma interpretação, no sentido do coração dele estar mais movido para um lado do que para o outro por conta da questão hormonal. Então, o homem, ele não tem, por exemplo, os mesmos ciclos hormonais da mulher. Veja que a mulher, quando ela está na TPM, ela tem um comportamento. Quando ela está num determinado ponto do ciclo, ela tem outro comportamento. Esses comportamentos todos, muitas vezes, são causados por conta das oscilações hormonais. O homem tem a testosterona já e sempre constante, para não haver essas oscilações. Então, o sacerdócio também não era destinado à mulher, porque elas deveriam decidir coisas. E muitas vezes os hormônios influenciam na maneira como nós lidamos com as coisas. Então, para preservar a mulher de passar por situações, inclusive vexatórias, não havia. E também para não haver mulheres correndo. Não havia, inclusive, também para não haver confusão com relação aos povos da região, que haviam as kedushá, né, as prostitutas rituais. Então, para que não houvesse nenhum tipo de confusão, não houvesse nenhum tipo de, vamos colocar assim, humilhação pela maneira de agir de pessoas que não estavam próprias ali para o sacerdócio, o Eterno faz essa proibição. Isso não faz com que a mulher seja menor, nem pessoas com deficiência sejam menores. Inclusive nós temos Devorah e diversas outras mulheres de coragem, de integridade, com zelo, e que são citadas na Escritura, coisas que diversos homens, a maioria dos homens, nunca foram citados na Escritura Sagrada. Então veja que não há essa discriminação, mas sim uma proteção da parte do Eterno para com essas pessoas, ok? E depois do véu, da cortina, lo yavô, não entrará. Viel hamizbeach lo igash. E ao altar não se aproximará. Kimumbo, porque nele há defeito. Vilo e halel et mikdashai, e não profanará o meu santuário. Ki ani Adonai mikdasham, porque eu sou o Eterno que santifica. Então veja, a gente entende aqui que o Eterno está fazendo isso para proteger essas pessoas, alimentando elas têm acesso, são correndo, mas elas não conseguiriam executar as funções, ou poderiam ser prejudicadas caso executassem, então, e poderia trazer uma imagem diferente do que o Eterno gostaria para o seu Mikdash, para o seu santuário. Então havia essa proibição. Vai dar Ber Moshe el Aaron vi el Banaif vi el Kol Bnei Israel, e falou Moshe a Aaron e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel. É importante que isso tudo era passado para os filhos de Israel e não só para Aaron. Então todos sabiam como deveria funcionar. Veja, a escritura tão antiga e tão atual. Quem dera nós pudéssemos ter a mesma maneira de agir com pessoas que têm deficiência, né, física, algum tipo de dificuldades, pessoas que são especiais nos dias de hoje. Quem dera eles pudessem ter o mesmo auxílio monetário, porque essas pessoas acabam sendo sustentadas sem precisar trabalhar por conta das suas enfermidades, né? Então, quem dera hoje nós tivéssemos a previdência social do Brasil funcionando da mesma maneira, ou do mundo mesmo, em diversos países, que funcionasse ao ponto dessas pessoas serem preservadas de sofrimento, né? Isso aqui para mim, é uma ilustração do amor do Eterno, que preserva as pessoas de sofrerem, né? De terem qualquer tipo de sofrimento.
Vamos continuar aqui. Terminamos então o capítulo 21. Vamos para o 22. Vai daber Adonai el Moshe lemor. E disse Adonai para Moshe, dizendo, daber el Aharon, diga a Aharon, ve el Banai, ve aos seus filhos, ve e Naziru, para que, aqui não é bem abster, né? Aqui está traduzido como abster, mas que se separem para, se consagrem. Aqui a palavra é a mesma coisa que Nazireu, ok? Mas a ideia é de se consagrar, para que eles se consagrem mikatshei, das coisas sagradas, Bnei Israel, dos filhos de Israel. Vilo ihalu et shem kadshi, e não profanem o meu nome santo. Asherhem makdshim li, porque esse nome, esses sacerdotes santificam o meu nome e não fazem o contrário, que é profanar. Então eles deveriam ter zelo com as coisas entregues pelos filhos de Israel. Eles deveriam se consagrar, entender o nível de consagração que eles têm quando eles têm acesso a essas coisas que são dos filhos de Israel, sagradas, entregues ao Mikdash. Ani Adonai, porque eu sou o eterno. Eles fazem a santificação do meu nome, representam a santificação do meu nome. Emor, novamente o nome da nossa porção, né? Emor alehem, diga para eles, lidoroteem, pelas vossas gerações, kol ish asher ikirav, todo homem que se aproximar, mikol zarachem, de toda a sua semente, el hamiktashim, das coisas sagradas, asher gdashu bnei Israel, das coisas sagradas que os filhos de Israel consagraram, lá Adonai, para o eterno, vitumiato alive, e se houver imundícia, impureza sobre ele, vinikrata anefeshari, essa alma que se aproximar das coisas sagradas, essas almas da descendência de Aharon, que são os sacerdotes em todas as gerações, que se aproximassem das coisas sagradas dos filhos de Israel com alguma impureza sobre eles, a alma da pessoa, a pessoa seria executada, seria cortada a alma dessa pessoa da minha face, milifanai. A alma dessa pessoa será cortada da minha face, diante de mim, Ani Adonai. Então veja como é um serviço delicado, né? Se a pessoa se tornou impura por qualquer motivo que seja, e ela não se deu conta disso, ou esqueceu, e se apresentasse diante do serviço sacerdotal ou das coisas sagradas dos filhos de Israel, consagradas ao Eterno, que estavam à disposição dos sacerdotes, eles seriam eliminados. Se ele teve relação com a esposa e ficou impuro porque ele ejaculou, houve fluxo seminal, ele estaria impuro. Ele não poderia ir ao templo ou ter acesso às coisas sagradas. Se ele tivesse, ele seria cortado, executado. Ish miser Aharon, todos os homens da descendência de Aharon, Vihut Sarua, que estiverem com Tsaraat, Ozav, o fluxo, né? Bekadshim lo yuchal, não comerão das coisas santas. Adasher itihar, até que seja purificado, Vihanogea Bechol Time, seja purificado de toda a impureza que está sobre ele. Nefesh oisha sher tetse mimenu shirvat zarah. Ele também não pode nem tocar, aquele homem que tocou na impureza, ou que saiu emissão seminal, ou tiver tsaraat, ou tiver qualquer fluxo, ele não pode comer das coisas sagradas. Não pode ter acesso, qualquer alma, qualquer pessoa. É uma coisa muito, muito séria. É uma impureza que às vezes era uma impureza normal, recorrente do dia a dia para as pessoas, mas para o sacerdote era uma bandeira vermelha. Ele deveria estar atento a isso. O Ishasher, Iga, o homem que tocar, né? Behol Sheretz, qualquer rastejante ou qualquer coisa que seja abominável. Asher Itmalo, que tornar impureza para ele, ou Beadam Asher Itma, ou tocar no homem que esteja impuro, Lolihol, tu matou. Ele ficaria impuro por conta da impureza dessa pessoa.
Então a gente tem que ter a noção de que o sacerdote deveria ter muita atenção com isso. Também é um outro ponto que, imagina uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, às vezes tem até um problema com imunidade, seja, tem imunidade mais baixa, se apresentar, se aproximar para fazer a verificação de uma outra pessoa que tem uma doença contagiosa, que coisa terrível colocar uma pessoa numa situação dessa. É outro ponto de proteção do Eterno, né? Com relação a pessoas que têm qualquer tipo de problema de saúde, né? Então é bem interessante enxergar isso. O homem que tocar nas coisas rastejantes, que torne ele impuro, ou na impureza de outro homem que torne ele impuro, também não pode ter acesso às coisas sagradas, ela vai ficar impura. Então vamos lá, Nefesh Asher Tigá Bo Vitamaá, que se tornar impura tocando nessas coisas, ficará impuro Adaever, Arev, ela ficará impura até o entardecer, ok? Vilo yochal min hakdashim, não comerá das coisas que são sagradas. Kiim rachatz basaro bamaim, até que lave o seu corpo com água. Então ela deveria se banhar, e depois de se banhar, ela deveria, além de se banhar, esperar o entardecer, e aí sim poderia comer. Uva hashemesh, e no sol, e na entrada do sol, quando o sol entrar, vitaher viachar, yohal min hakdashim kilachmohu, e depois que o sol entrar, depois que o sol se pôr, ele estará puro. Depois disso, ele estará puro. Ele comerá das coisas santas do Eterno, né, que estavam para os filhos de Aharon, que lachmo, porque do seu pão, é pão dele. É pão que pertence a ele, é a comida dele, é o alimento dele. Então, depois de se purificar, ele poderia voltar a comer normalmente. Nivelar o terefá lo yuchal, dos animais feridos, ou animal que foi abatido, por exemplo, com caça, ou qualquer coisa assim, tref, né? Foi abatido da forma errada, ele não deveria comer. Litamiabá, haveria impureza nele, né? Se tornaria impuro. Ani Adonai, então eles não podem comer de animais que foram feridos, entre abates, animal, por exemplo, que foi devorado, ele não pode comer, ele ficaria impuro e ele morreria, né? Se ele se apresentasse no Beit HaMikdash. Shamru et misharti, e guardarão a minha vigília. É como se eles tivessem que guardar em vigília, a vigília do serviço do Eterno. É como se o serviço do Eterno fosse uma coisa de estar sempre vigilante, né? Tem até a ver com a palavra prisão, mishmeret, né? Vilo isiu alaiv hit, e não carregarão sobre eles hit, pecado, erro. O metô, e morram nesse pecado, que erraluhu, porque profanariam porque eles acabariam por profanar este serviço do Eterno. Então eles não poderiam profanar, eles deveriam guardar a vigilância de estar vigilantes para guardar esse serviço do Eterno e não carregar sobre eles pecado, erro, para morrer nesse pecado. Então eles deveriam prestar muita atenção nisso. Ani Adonai me chama, eu sou o Eterno que eu santifico. Vichal zar, aqui está estrangeiro, não é estrangeiro, ok? É estranho, qualquer estranho. O que é um estranho da semente de Aharon? Qualquer um que não seja da semente de Aharon, ok? Então, nenhum estranho à semente de Aharon, lo yochal kodesh, não comerá das coisas santas. Toshav kohen veisachir lo yochal kodesh. O estrangeiro que não é residente e nem o servo contratado no dinheiro, eles não poderiam comer das coisas santas. Vikohen ki ikne nefesh kinyan kasfo, quando ele comprar uma pessoa no sentido de tornar alguém servo de sua casa, uma pessoa que habitaria com ele, estaria dentro da família dele, que a gente tem ideia de servo como escravo, né? Mas não é uma pessoa que estaria próxima à família dele, né?
foi comprada essa pessoa para ficar sempre perto dele, servindo, fazendo serviços e tudo mais, ela seria tratada como da família. A gente vai ver aqui. Hu e o halbo, esse comerá dela. Vai lid e o gerado beitou na sua casa, hem e o halu belhachmo também poderá comer do seu pão. Então a gente vê aqui que não era uma escravidão, uma pessoa que era comprada para trabalhar para o sacerdote, ela não era uma escrava do jeito que a gente tem ideia de escravidão. Ela era como se fizesse parte da família. Você tem noção que ela poderia comer das coisas sagradas? É muito, muito poderoso entender a maneira como o Eterno valoriza a relação de trabalho, né? Como uma pessoa que trabalha para outra tem essa relação de proximidade quase que familiar. A maneira, então, de mostrar como as pessoas que trabalham para outras devem demonstrar o respeito por essas pessoas e vice-versa. Então, o patrão tem as obrigações de pagar o que é combinado, pagar certo, pagar na data, tudo isso. E o funcionário, a obrigação de honrar o seu patrão, porque o sustento dele vem do seu patrão. Veja, se ele recebe um salário, ele trabalhou por esse salário, é claro, mas o dinheiro pelo qual ele está recebendo para comprar o seu pão vem desse patrão. Dá para a gente aplicar essa lei aqui que era pro sacerdotes, essa instrução pro sacerdotes, para as nossas vidas nos dias de hoje, independente das posições que nós assumamos, ok? O Vat Kohen e a filha de um sacerdote, Kitiheliishzar, que se tornar esposa de um homem que não é da semente de Aharon, um homem estranho, Hi Batrumat, ela Batrumat, da Trumá, Hakdashim e da santidade, Lo Tohel. Ela não comerá de nada que foi ofertado com coisa sagrada. Ela perde essa essência sacerdotal, né? Ela deixa de ser da carne do pai para se tornar da carne do esposo. E se a carne do esposo é estranha à semente do Aharon, né? Ela se tornou uma só carne com ele, ela também passa a ser estranha à semente de Aharon. Então ela não pode mais ter acesso a esse alimento. O Vat Kohen, que Tihie Almaná, e a filha do sacerdote que se tornar viúva, ou Girushá, ou separada, Visera, e semente, né? Em lá não tiver para ela, não tiver filhos, Vishava el Beit Aviv, e retornar, aqui é a raiz da palavra tchuvá, né? Retornar para o seu pai, que Niureira, como a sua mocidade, né? Conforme Niureira, na área é mocidade, né? Então, conforme a mocidade dela, Milehen avia, do pão do pai dela, Tohel, comerá. Vihol zar lo yohalbo, e todo estranho não comerá dele, deste pão, dessas coisas que são consagradas aos filhos de Aharon, aos sacerdotes. Veish ki ohal kodesh, e todo aquele que comer das coisas santas, bishgagá, no engano, veiasaf, acrescentará, hamistô, a quinta parte do que ele comeu, a live sobre o que comeu, então dará o que comeu, mais a quinta parte, mais 20%, né? Vinatan lakohem, e dará ao sacerdote etakodesh, ele vai fazer a restituição, adicionando não só o que ele comeu, mas também a quinta parte. Vilo yachlu, e não profanarão et kadshei, o meu santuário, Bnei Israel, os filhos de Israel, et asher yarimu la Adonai, por aquilo que oferecem a Adonai. Então é importante a gente prestar atenção que o profanar é tratar como algo comum. E, por exemplo, ele comeu da coisa sagrada e como se fosse algo comum, e ele não fez a restituição, mostrando que ele tem ciência de que aquilo tem um valor simbólico, inclusive diferente do que ele das coisas comuns, ele teria problema, né? Ele teria problema, porque ele estaria profanando o santuário do Eterno. Vai rishiu, verraishiu, otam avon, cairá sobre eles a iniquidade. Ashma be'ahlam et kotchem. Então, ao comerem eles farão cair sobre eles
a culpa do pecado se eles comerem das ofertas santas, né? Ki ani Adonai mikad sham, porque eu sou o eterno mikod sham, né? Sou o eterno que santifica a eles. Então eles não poderiam de forma alguma ter acesso, comer esse alimento dessa maneira, porque o pecado cairia sobre eles. Então é bem complexo, né? Na verdade é simples, mas exige atenção para não se cometer nenhum erro, né? Vai daber Adonai el Moshe lemor, e disse Adonai a Moshe, dizendo, daber el Aharon vi el Banaiv, diga para Aharon e seus filhos, kol bnei Israel vi amart alehem, e para todos os filhos de Israel, e diga a eles, ish mi beit Israel, todos os homens da casa de Israel, o min hager be Israel, e do estrangeiro de Israel, que está em Israel. Então é um estrangeiro que não é mais estrangeiro, agora ele é residente em Israel, então ele passa a fazer parte do povo, certo? Asher ikriv korbanô, que se aproximar com o seu substituto, com o seu sacrifício, lihol nidreihem, de todos os votos, o likol nidvotam, e de toda a sua espontaneidade, Asher ikarvu ladonai leolá, aproximarão e serão para o Eterno aproximados, oferecidos ao Eterno por subida. Aqui é o holocausto, porque queima e sobe, ok? Liritzonhem, para agradar vocês, Tamim Zahar, perfeito macho, Babacar, macho da vaca, Baksavim Uvazim. Então eles ofereceriam um perfeito macho do gado, de cordeiro ou de cabra, ok? O que deveria ser ofertado para ofertas espontâneas e para pagamento de voto, né? Vamos lá. Kol asher bomum, todo animal que tiver, todo que tiver defeito, lotakrivu, não aproximará. Então o animal que tiver defeito não deve ser levado. Ki lo liratson hielachem, pois ele não será aceitável para vocês. O Eterno não aceitará em prol do que vocês estão fazendo se vocês apresentarem um animal que tenha defeito. Veish que akriv zevar shlamim, e o homem que aproximar um sacrifício de paz, la Adonai, li fale neder, ou para pagar, completar um voto, ou linidvá, ou de espontaneidade, babacar, da vaca, ou batson, ou do rebanho de miúdo, né, de carneiro, ovelha. Tamimi hiel ratson, perfeito será para a vontade, para a aceitação. Kol mum lo hiebo, não haverá defeito algum nele. Averet o shavur, o harutz, o iabelet, o garav, o ialefet, lotakrivu. Não ofereçam animais que tenham defeito, cegueira, fratura, ferida, tumor, doença de pele ou esterilidade. Lotakrivu ele, estes não aproximarás lá Adonai para o Eterno. Ve ishe lo, e não os ofertarás como oferta queimada. Titinu mehem al hamizber, e não colocarão como oferta queimada no altar. Não darão como oferta queimada no altar lá Adonai para o Eterno. Então estes não deveriam ser oferecidos. Beshur vasé sarua vikalut nidva tase. Então, se o boi ou o carneiro for manco ou castrado, você pode oferecer como oferta nidva, né? Da oferta voluntária. Tá, seotô, isso você pode fazer. O lineder, e para o voto, lo yeratse. Para cumprir voto, você não deve oferecer. Então, são diferentes tipos, né, de ofertas. Eles não deveriam oferecer esses animais que, por exemplo, são mancos ou castrados, para pagar um voto. Mas para uma oferta voluntária, eles poderiam sim. O maurra vi ratut
vinatuk, viharut, lotakrivula Adonai. Então, animais esmagados, cortados, arrancados, castrados, não oferecerão, não aproximarão para Adonai. Oviartzihem lotaasu. Não façam isso na terra de vocês. Umiad benechar, e da mão, isso aqui não é qualquer estrangeiro, ok? É da mão de uma pessoa que realmente não faz parte dos costumes do povo de Israel, do estrangeiro que não tem relação com Israel. Lotakrivu et lechem Elohechem. Não aproximarão o pão do Elohim de vocês. Mikolele, de nenhum destes. Que mashchatam baem, porque a destruição, corrupção neles. Mombam, defeito neles. Loeratsulachem, não oferecerão, não serão aceitos para vocês, por vocês. Então, o animal da mão do estrangeiro, você não tem noção do que pode ter acontecido com ele. Ele você não vai aproximar, porque ele não tem o zelo pelo povo do Eterno, ele não tem o zelo pelo Eterno, ele não tem o zelo pelas coisas sagradas do Eterno. Então ele pode fazer e entregar para você um animal que tem problemas que você não consegue identificar, inclusive, de cruzamento errado, entre outras coisas. Você tem que prestar atenção, eles não, para não receber isso. Essa era a ordem para os Kohanim na época do Mishkan e do Beit HaMikdash. O estrangeiro que não tem relação não pode trazer isso ao Eterno, ao santuário, ok? Aqui é bem curioso da gente fazer uma associação com o que se passa em Pessah, ok? Eu trouxe aqui Shemot 12, que fala a respeito de Pessah, para a gente entender um pouquinho sobre o que o Eterno está querendo dizer aqui. Disse mais o Senhor a Moshe e a Aaron, esta é a ordenança da Pessah. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela, bem nechar, tá vendo aqui? Uma pessoa estranha aos costumes. Porém, todo servo comprado por dinheiro, a gente já viu aqui com relação ao sacerdote, aquele que foi aproximado, colocado para dentro da família, ao ponto de um que foi aproximado pelo sacerdote poder comer das coisas santas, olha só. Depois que houver circuncidado, então comerá dela. A pessoa que abraçou a aliança do Eterno. A gente já falou sobre a Brit Milá. A gente já falou que ela tem inclusive a mesma gemátria da palavra Shabbat, que a pessoa que guarda o Shabbat já consegue entender a santidade do Eterno, mensurar, visualizar ela, e ela tem zelo pelo Eterno, porque não tem outro motivo para se guardar o Shabbat. Então ela poderia, e ela fosse circuncidada, tivesse abraçado a aliança, ela poderia comer. Veja que o mandamento para circuncisar, para fazer a Brit Milá, a aliança da circuncisão, era para os pais fazerem os filhos machos ao 8º dia, ok? Então a circuncisão era nestes termos. Hoje, ela pode ser feita, se você quiser fazer uma cirurgia, vá ao médico, faça a cirurgia para remover a pele em volta do prepúcio. Mas é para quem? Para quem já tem noção da aliança, porque você vai estar se colocando sobre essa aliança. É um mandamento a ser cumprido, mas quando você tem ciência, você já pratica as coisas da Escritura, você já faz parte do povo. Não é isso que vai te tornar parte do povo, mas a sua disposição em cumprir as coisas do povo, ok? Então é importante prestar atenção nisso, ok? Então quem fazia parte, entendia a aliança, tinha essa aliança em si, esse poderia comer, ok? Toshav vesahir, olha aqui, as mesmas palavras que nós vimos agora. O estrangeiro e o assalariado não comerão da Pessah, não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Vou ler em hebraico aqui. Babait errad, apenas numa casa, Yeachel. Então, na casa do povo de Israel ali, da pessoa que fez o abate de Pessah, por exemplo, aí sim se poderia comer. O que eles não poderiam fazer, lototzi, não levaria para fora minhabait, não poderia levar nada daquela carne para fora daquela casa. Min rabassar, nada da carne. Rutzá sairia, ve'etzem lotishbru, e não haveria osso quebrado. O que tem aqui para a gente prestar bastante atenção? Isso serve para os nossos dias de hoje, ok? Os ensinos que são do Eterno, inclusive os que são passados por Yeshua, popularmente conhecido como evangelhos, ou que significa boas novas, tem a sua essência em Bassar,
em carne, Bessarot, boas notícias. Isso aqui é um ensino para nós hoje. Yeshua é o símbolo da nossa Pessah, o nosso cordeiro de Pessah. Ele é este símbolo, o cordeiro. Há uma conexão semântica entre os dois. Todo o plano de fundo da morte de Yeshua tem a ver com Pessah. Ele é chamado de o cordeiro, Serra Elohim, que tira o pecado do mundo pelo seu primo, entre outras coisas. A gente consegue ver uma associação desse cordeiro de Pessah com Yeshua, uma associação clara. A gente pode aplicar isso aqui para os nossos dias como a internalização dos ensinos de Yeshua, que são as Bessorot. Então a carne desse cordeiro deveria ser comida dentro da casa dos filhos de Israel. Ou seja, a internalização dos ensinos de Yeshua tem que ser feita pela ótica, pelo vislumbre dos costumes da casa do povo de Israel. Você não pode separar Yeshua do seu povo, senão aquilo que você vai internalizar não é uma coisa agradável ao Eterno. Você não pode quebrar a estrutura daquilo que foi formado para trazer vida. Então você pegar os ensinos de Yeshua e colocarem para fora da Torá, para fora dos costumes do povo de Israel, no sentido de se afastar da Torá, de se afastar daquilo que está escrito nos costumes dos sábios que guardaram a Torá com zelo, não de obras da lei, mas sim de guardar a Torá com amor. Você não pode fazer isso. Por exemplo, dizer que Yeshua veio abolir a Torá, ele mesmo fala que não veio, que Yeshua veio trazer, invalidar tudo aquilo que o Eterno estabeleceu. Então, o próprio conceito do sacrifício era para quem era de dentro e ensina a gente nos dias de hoje a receber as coisas que são do Eterno, inclusive através das Bessorot, das boas novas proclamadas por Yeshua, que não são diferentes das boas novas proclamadas ao povo no deserto. Que boas novas são essas? A humanidade vai ser restaurada pelo Eterno, com a Torá e tudo mais. Essas são as boas novas. Elas não podem ser levadas para fora da casa do povo de Israel para serem comidas, para serem internalizadas. Então é importante a gente prestar atenção nisso. As boas novas, o evangelho não deveria ter sido tirado de forma alguma de dentro da casa de Israel. Não, porque isso só vai gerar confusão, vai gerar revolta, vai gerar separação. Numa casa só, na casa de Errad, do Eterno, Israel, o povo do Eterno, ali sim deveria ser internalizado, comido essas instruções, essa palavra viva como pão vivo deveria ser internalizado nessas condições, ok? Toda a congregação dos filhos de Israel fará, porém se algum estrangeiro se hospedar contigo, aqui é o Ger, ok? Aquele que decidiu ficar em Israel e quiser celebrar a Pessah de Adonai, ele vai ser circuncidado. Todo homem vai ser circuncidado. Então chegará para celebrar a Pessah. Hoje nós não comemos o cordeiro de Pessah, porque não há Beit HaMikdash, não há templo, não há Mishkan, não tem tabernáculo para ser feito o processo de sacrifício de Pessah, ok? Então não se comemora mais Pessah de forma formal no sentido de comer o cordeiro. A gente pode internalizar os ensinamentos de Yeshua, ok? Mas que ele é a nossa Pessah, certo? Porque realmente não há um Beit HaMikdash, é por isso, porque não tem mais como celebrar. Então chegará e celebrará, vai comer da Pessah, que é o cordeiro, e será como o natural da terra. Acabou. Aquele que foi circuncidado, que abraçou a aliança, que decidiu ficar em Israel, faz parte do povo, é concidadão com o povo. E olha só, uma mesma lei está traduzida assim: haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Mas olha em hebraico, Torá Echad, uma só Torá, uma só instrução. O que vale para um, vale para o outro. Para quem? Para aqueles, mesmo que estrangeiros, se aproximaram e abraçaram a aliança do Eterno. Torá Echad Riel la Ezrach, Vilager Hagar Betorrechem. Uma só Torá haverá para o natural da terra e para o estrangeiro que peregrinar, que estiver dentro, com vocês, dentro de vocês. Então veja, não há diferenciação entre o estrangeiro e o natural da terra, desde que ele tenha abraçado a aliança do Eterno e seus mandamentos. É isso que está sendo ensinado aqui. Então a gente consegue ver o porquê o Ben Nahar não poderia oferecer, ok? Nem o Toshav, nem o
o sahir, o contratado, o estranho peregrino que estava de passagem. Não. Aqui, a gente viu ali atrás também, né? Nenhum deles poderia oferecer. Só poderia oferecer o ger que peregrina dentro de Israel, certo? Esse poderia, porque ele já faz parte do povo, ele entende do que está acontecendo. Não é uma coisa comum, ele sabe que é uma coisa sagrada, ok? Uma só Torá, uma só, não tem diferença, ok? Vai da beira Adonai el Moshe lemor, e disse Adonai para Moshe, dizendo, Shur, o Kesev, um boi, ou um cordeiro, ou cabra, né? Que Ivaled, que for gerada quando nascer, Vihiesh viat yamin tahat imo, ficará 7 dias debaixo da sua mãe. Então ela vai ter plenitude de vida, é isso que está simbolizando, né? Ela vai ficar com a sua mamãe ali 7 dias pela própria mamãe, né? Para ela ter o acesso à criança, ao bebezinho, para poder mamar, né? A cabrinha, o cabritinho, o boizinho, o novilhozinho, né? Ficará embaixo da sua mãe. O Meyom Hashimoni, e no dia 8º, Virhaliá, este Yertse de Korban. Este poderá ser aceito como Korban. Então, pelo menos 7 dias ele tinha que ter ficado debaixo da mamãe. No 8º dia, Ishe Ladonai, ele poderia ser colocado como oferta queimada para o Eterno, a partir do 8º dia, não antes, ok? Veshur, o Sé, um boi ou cordeiro, o To deles, et Bino, e o seu filho, Lotish Hatu, não abaterás, né? Shechitá, não cortarás a jugular para fazer o sangue sair, para virar oferta. Bayom Echad, no mesmo dia. Não é só nem para virar oferta, né? É justamente não abater no mesmo dia, que quer que seja. Se for só para comida ou se for para oferta, o que quer que seja, não vai ser abatido no mesmo dia o cordeiro, o boi e o seu filhote. Vehi tisvihu, e quando sacrificarem, zevar, um sacrifício, todá de brigado, né? Todá é brigado até hoje, né? Ladonai, para o Eterno, liritzonehen tisbehu, de modo que seja aceito sacrificarás, da sua própria vontade e dentro das condições de agrado do sacrifício para o Eterno. Bayom hahu yachel, naquele dia comerá. Lotatiru mimenu ad boker, não deixará nada dele para amanhã. Ani Adonai, mesma coisa que a Pessah, né? Tinha que ser comido no mesmo dia. Você não vai deixar nada para manhã seguinte, do sacrifício de agradecimento. O Shimartem, provavelmente o que sobrava poderia até ser queimado, ok? O Shimartem, e guardarão mitzvotai, os meus mandamentos, veasitemotam, e praticarão estes mandamentos. Então guardarão no coração e praticarão. Você guarda no coração e depois você pratica estes mandamentos. Mas primeiro você tem que o quê? Ouvir para poder guardar. Lembra que santidade, Kodesh, Ishmat, ouvir, tem a mesma Gematria ensinando isso pra gente? Pois é. Então, guardar no coração para poder praticar. Vilota halilu, e não profanem etishem kadshi, no nome da minha santidade. Vinikdashti, serei santificado betorra bnei Israel, no meio dos filhos de Israel. Ani Adonai mikadchem, eu sou o Eterno que santifica a vocês. Então vocês não podem me profanar, não profanem a santidade do meu nome. Dentro do povo de vocês, dos Bnei Israel, eu serei santificado, porque eu santifico vocês. E betorra bnei Israel, no meio dos filhos de Israel, nós temos quem? O Ger também. Ok? Se você é estrangeiro, não se sinta inferior. Você é como o natural da terra a partir do momento que você abraça a aliança do Eterno e ama os seus mandamentos, ok? Hamotzi, eu sou o Eterno, Hamotzi, que tirou Etirem, tirou a vocês, Me'eretz Mitzrayim, da terra do Egito, Lihiot lahem lelohim, para tornar-me para vocês por Elohim. Ani Adonai, eu sou o Eterno. Perfeito, meus queridos. Então aprendemos bastante nesses 2 capítulos a respeito do carinho, do amor, do cuidado do Eterno para com as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Nós aprendemos também a respeito de como as ofertas deveriam ser postas. Lembrando que toda oferta deveria ser do coração. O Eterno não quer nada obrigado. O Eterno quer aquilo que seja do coração. Às vezes a gente tem dificuldades para cumprir diversas coisas
Mas no nosso coração, a nossa vontade é sempre agradar o Eterno. Então nós podemos aprender com esses sacrifícios, com essas ordenanças, o carinho com a família, o carinho com a maneira com que se cria os filhos, porque nem pai quer ver a filha queimada no fogo, então ele deveria se preocupar em dar atenção para a filha, um sacerdote especialmente. Isso a gente pode trazer para a gente nos dias de hoje. O filho tem que tomar cuidado também, porque ele carrega o nome do seu pai. E ele pode envergonhar o nome do pai. Então a gente tem que ter em mente que tudo isso que foi dado aos sacerdotes também pode ser aplicado para nós nos dias de hoje, desde que a gente consiga entender a dimensão disso, ok? Se você, por exemplo, tem qualquer deficiência, não é para você se sentir triste ou inferior, mas sim amado pelo Eterno, porque você receberia do Eterno o sustento todo sem precisar fazer o serviço. Ele não queria que você se expusesse a nenhuma situação de dificuldade, de problema, nem nada do tipo. Ele garantiria o seu sustento por amor, e não só pelas obras das suas mãos, do seu trabalho. Você estaria fora da maldição dada para Adão, né? De que do seu suor comerá o seu pão. Não, aqui você come o pão mesmo sem precisar suar, porque o Eterno entende das dificuldades que você tem. É muito bonito a gente conseguir enxergar isso tudo, o amor do Eterno refletido através dessas ordenanças, até com os animaizinhos, né? Deixar 7 dias como mãe para depois virar o holocausto, não antes disso. Não matar os dois no mesmo dia. O Eterno se preocupa até com os animais, quanto mais com nós que somos seus filhos, certo? De genealogia mesmo, né? Se a gente subir, a gente vai chegar em Adão, que é filho de Elohim, ok? Então, vamos procurar trazer sempre essas coisas pros nossos dias, no sentido de poder aplicar isso. Inclusive, amanhã pela manhã, se o Eterno permitir, nós vamos falar a respeito das festas e do tabernáculo, associando as duas coisas, e a obra do Mashiach, e também as nossas atitudes, tudo isso, para que a gente consiga aplicar de forma prática nos nossos dias, as festas, as lições sobre o tabernáculo e tudo mais. Mas é importante a gente notar o carinho do Eterno, o zelo do Eterno pela família. Nós não podemos nos esquecer, inclusive, que a família é a porta para a bênção de Abraham, certo? Em ti, Abraham, farei bendita todas as famílias da terra, não todas as pessoas da terra. Então, o fato do zelo que o Eterno apresenta pela família é uma lembrança constante de que nós devemos zelar pela nossa família também. Se você é um pai de família, se você tem uma esposa, você é o sacerdote do seu lar. Não estou dizendo que você é um Kohen, filho de Bnei Aharon, não é isso, filho de Arão, não é isso. Mas você é responsável por fazer a mediação do Eterno com a sua casa. Kohen, a mão aberta que revela a vida. Você tem a função de revelar a vida, ou seja, as escrituras para a sua família, de cuidar da sua família. E a esposa também tem as suas funções no lar, que é de cuidar do seu esposo e cuidar das coisas para que tudo funcione bem. E assim os filhos possam enxergar essa relação e se inspirar nisso e serem seres humanos como seus pais. E assim você consegue restaurar uma terra que está tão bagunçada, através do comportamento familiar. Tudo que a gente tem na mídia hoje, tudo é voltado para destruir, para trazer corrupção para a essência familiar. As leis que são aprovadas têm a ideia de destruir a família. Tudo isso, os governos mundiais, tudo isso provém de Satã. Eles estão entregues a Satã, estão na mão de Satã. O Eterno entregou. Tanto é que Satã oferece para Yeshua o quê? Todos os reinos da terra e sua glória. Então, todos os reinos pertencem a Satã. Então, as coisas que vêm justamente para fazer com que nós aprimoremos a nossa fé no Eterno. Nós possamos praticar as ordenanças do Eterno com amor e para que nós possamos nos opor aos desmandos de Satã. É para desobedecer a lei, é isso ou não? Apenas se ela falar contra a Escritura, ok? Mas não, devemos andar em santidade, obedecendo as leis, fazendo as coisas, seguindo os exemplos, sendo exemplos, inclusive, de seguir essas leis. E dentro disso tudo, cuidar da nossa família para que as intenções de separação familiar, de mudança de papel de cada ser, de cada pessoa da família, não sejam impostas, ok? Todo mundo tem o direito de fazer o que quiser, agir como quiser, o Eterno deu o livre-arbítrio.
mas é importante que a gente consiga entender que pela Escritura existe um padrão estabelecido entre a parte espiritual, né? O homem, o cabeça, e assim por diante, assim como Yeshua é o cabeça da congregação, da Kehilá, e assim por diante. Isso não é menosprezar nada, ninguém. É só entender que cada pessoa tem a sua posição, cada pessoa tem a sua função. Tô falando aqui com todo amor, com todo carinho, não quero ofender ninguém e de forma alguma menosprezar ninguém, porque cada pessoa tem a sua importância, tem o seu papel e tem a sua missão a cumprir para com o Eterno. Shalom, meus queridos, muito boa noite, vamos jantar, né? Dá fome, vamos comer. E antes, vamos ouvir aqui a Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal, cantada pelo Yosef Torres, nosso maravilhoso garganta de aço. Um grande abraço, meu irmão, meu grande amigo. Que voz, né? Que maravilha. Graças ao Eterno pela sua vida e de todos vocês que estão aqui no chat acompanhando até agora o nosso estudo da Parashá Emor, neste Kabbalat Shabbat, nesse recebimento do Shabbat. E aguardo vocês amanhã para que nós possamos falar a respeito de Vaikra, né, 23, o manual das festividades do Eterno. Vamos estudar bastantes coisas interessantes. Falar sobre, provavelmente, se der tempo pela manhã mesmo, se não fica para tarde, sobre Azazel e outras coisas muito, muito bacanas. Shalom, shalom, um beijo no seu coração e vamos para Birkat Kohanim e até amanhã, se o Eterno permitir. Leitra outra. Baruch Hashem.